Fala, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá aí no Instagram, no YouTube, no gravado, seja muito bem-vindo aí. Eu não sei que hora você vai assistir esse devocional, mas eu acredito 100% que Deus fala de uma forma perfeita, Ele é perfeito e Ele é um Deus atemporal. Ele não é passado, nem presente, nem futuro, Ele é. Então, se você tá no gravado, independente do horário, acredite, Ele vai falar no seu coração. Você só precisa dizer, eis-me aqui. Você só precisa dizer, eu quero algo novo, eu estou disponível a aprender algo a mais para a minha vida e para a vida da minha família. Ponto. Você só precisa colocar essa intenção, tá? E quem tá aí no Instagram, sejam todos bem-vindos. Juliana, Joyce, Lumilitão. A Bruna acha que eu falo que eu sou ruim de nome, ela fala que eu erro os nomes, é Lumilitão. Que nem tem um jogador lá do São Paulo que era o Militão, não era? Foi pro Real Madrid. Essa é outra história. Eis-me aqui, pai, me guia. Robertinha, Shibata, Daniel Nakamura, Carlão, da empresa Seven Things, Conexão USA Brasil, Shibata, Daniel Nakamura, bom dia. Lumilitão, é sim, tá vendo? Você é parente do Éder Militão, é? Família JC, mais uma semana. Mais uma semana a gente aqui junto, cara, só Deus, né? Gente, eu tava pensando hoje no banho, vai completar 9 meses, Bruno. Caramba. Daqui 10 dias, sei lá, dia 18, né, de novembro, vai completar 9 meses. E eu tô orando em nome de Jesus porque eu creio que Ele tem uma nova estação para tudo isso que a gente tá vivendo. E eu tô orando e eu acho que até o final do ano, até essa virada de 9 meses, vai nascer algo novo pra gente aqui, família do JC. Vai nascer algo novo. Vai vir algo novo, né? Uma criança demora 9 meses para nascer. Não adianta você colocar 10 mães ali, porque a criança não vai ser feita em 9 mães, né? A criança não vai ser feita em um mês. Tem que respeitar o tempo, o processo. E eu acredito que quando virar esses 9 meses, Deus tem algo novo pro nosso coração e pra nossa família. Manda pra cá, bora. Vou. Bom dia, Vande. Bom dia, Paloma. Bom dia, Liz. Bruninha tá aqui. Bom dia, gente. Bom dia, Ju. Saudade. Bom dia, Cis, Gislaine, Rafa. Tudo bem, meus amores? Estamos aqui. Alguém escreveu... Mais uma semana, a Vande, mais uma semana que o Senhor Jesus preparou. Mais uma semana que a gente tem aí para desfrutar, para evoluir, né? É isso. Uma semana abençoada. Eu sempre gosto de ouvir essa música na segunda-feira, Grandes Coisas. Quando a gente bota nossos planos no papel, a gente nunca pode deixar de entregar na mão de Deus. Né, que seja feita a nossa vontade, a minha e a dele, mas a dele sempre prevalece, né? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Muito bom, eu gosto muito do Salmo 139, enquanto a galera vai chegando aí. Eu acredito que esse Salmo mexe muito comigo porque fala da onipotência e da onisciência de Deus. Deus é onipotente, toda força, Ele tem poder. O critério deles para usar o poder sempre foi o amor. O critério base dele sempre foi o amor. E a onisciência dele faz com que ele entenda e que conheça os nossos pensamentos. Ele sabe quais são os nossos pensamentos. Ele sabe por onde a gente anda, ele sabe por onde a gente vai, ele sabe como a gente se comporta. Ele sabe tudo isso daí. E o final desses salmos... lá no versículo 16, Salmo 139, o salmista diz assim, Davi: os teus olhos viram a minha substância ainda informe.
E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Então o meu futuro é passado para Deus. Davi está dizendo aqui que ainda quando eu era uma substância informe, ou seja, eu não tinha forma, não tinha o neném ainda não estava na barriga da mamãe. Ainda assim, naquele momento, o meu nome já estava escrito, o seu nome já estava escrito e todos os nossos dias já estavam escritos e determinados, quando ainda nenhum deles existia. E que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ontem eu estava na praia e eu vi o quanto que... Eu olhei para a areia, assim, eu estava dentro do mar, olhei para trás, vi a areia. Falei, cara, o Salmo 139, né, Deus fala com a gente de que os pensamentos de Deus é maior do que a soma de todos os grãos, né, da areia do mar. Cara, você acredita nisso ou não? Porque se você acredita nisso, muita coisa muda na sua vida. Deus não esqueceu você. Você não está solto no mundo. Deus tem pensamentos ao seu respeito. Deus tem desejo ao seu respeito. Deus tem sonhos. Não é seu não, ele tem mais sonhos. O dele é muito maior e melhor que o meu. Ele tem sonho para a nossa vida, ele tem projeto para a nossa vida. Por isso que a gente está aqui desde o dia 18 de março, vai fazer 9 meses, domingo a domingo, para que a gente possa alinhar o projeto de vida que nós temos aqui com ele, porque ele colocou o sopro da vida. Então todo ser humano tem que ter um projeto de vida, se não tem um projeto de vida, tá solto. Essa semana eu e a Bruna nós vamos rever o nosso projeto de vida e vamos alinhar com os céus. Eu e a Bruna vamos atualizar algumas coisas no nosso projeto de vida como família. E eu já quero deixar isso aqui para vocês. Né? Nós estamos no momento off, no momento onde a gente veio para descansar. Mas são nesses momentos que a gente pode rever como que está a nossa vida, projetar algumas coisas. E feito isso, fazer isso baseado em oração, na presença de Deus, e nós estamos. E alinhar com Ele. Esse daqui é o nosso desejo. Agora... Meu Pai, seja feita como a tua vontade. Este é o seu desejo? Se não for, já me responde agora. Mas se for, coloca paz no meu coração para que eu siga este plano. Então, às vezes você está com dúvida do que fazer e uma das perguntas que você pode fazer, na verdade, são duas. Bruno, eu estou com dúvida se vou para o caminho A ou vou para o caminho B. Aí você pode dizer assim... Aí eu posso te perguntar, qual é o caminho que mais beneficia pessoas? Seja da sua casa, seja fora da sua casa. Qualquer dúvida que você tenha, qual é o caminho? Caminho A, caminho B. Você está com dúvida? Deus não te respondeu? Qual é o caminho que mais beneficia pessoas? E qual é o caminho mais amável? Qual é o caminho mais amável? Aquele que queima o seu coração. Pronto. Qual o caminho que Jesus faria? O que Jesus faria nessa situação? Cara, se você começar a praticar essa pergunta, se auto-observando, a gente não pode viver solto aí não, moço, que nem um jumento desgovernado, você tem que estar se auto-observando. E aí você vai ter momentos de dúvida, com certeza, só que ele tem a resposta, ele é a resposta, e aí você pergunta, ei, Jesus, o que você faria? Mano, testa isso na sua vida, não fica escutando da minha boca só não. Testa, vai vir a resposta, e aí você vai fazer, e você vai testar, e aí você vai falar, eu fiz, deu certo, foi top, me surpreendeu, porque eu tive uma resposta. Eu tive uma resposta. E essa resposta é incrível, cara. Essa resposta, quando você para perguntar e escuta, muda, mexe com todas as suas estruturas internas, emocionais, espirituais. Então, gente, os pensamentos de Deus é maior do que a soma, ao seu respeito, ele é maior do que a soma dos grãos de areia aqui da praia de Maresias. Junta todas as praias, é maior, ele é eterno. E a passagem de hoje é uma passagem que Deus colocou no meu coração que vai virar chave aí, é necessário que vire.
Então eu já vou, pra gente poder orar aqui, eu queria muito que você colocasse intenção neste devocional. Que você falasse assim, eu não entro aqui por um acaso. Você não pode entrar aqui só para ouvir. Você não pode entrar aqui no devocional como você não pode entrar numa reunião só para ser ouvido. Você precisa ser participante. Você precisa ser participante. Deus está te chamando para você participar do projeto dele. Bom dia. Deus está te chamando para você participar do projeto com ele, ao lado dele. Então não entre e saia daqui, tipo, só por entrar e sair, só por curiosidade, só para ouvir algo. Não, entra aqui e fala assim, eu quero participar do plano perfeito. Eu quero alinhar o meu projeto de vida, eu quero alinhar a minha família com os céus. Nada é mais importante do que a sua família para Deus. Nada. E ele faz o que for preciso para reconstruir a sua família. Ele fez na minha e ele vai fazer na sua. Eu não entro aqui só para falar o que ele fez na minha, eu entro aqui para que ele faça na sua. Esse é o meu desejo no meu coração. Para que ele resgate almas, alimente almas e que ele possa reconstruir famílias. A gente vai no livro de Mateus 4:4. Mateus 4:4 e vamos orar. Mateus 4:4. Bom dia, Nath.antunes.psi. Psi o que, moço? Não é psirico não, é psicóloga. Precisa de uma sessão, chama a Nath. Deus usa muito psicólogos. Deus usou uma psicóloga chamada Rosana Alves, né? Não. Rosana Costa, para nos ajudar na reconstrução do nosso casamento. 7 meses, uma vez por semana. Tempo recorde. Porque estávamos alinhados com os céus. Ele acelera o plano de amor. Ele acelera o plano. Se eu faço sozinho, eu demoro 3 anos. Mas se eu faço o plano de reconstrução da minha família, e isso é para todos os outros planos, ele acelera o plano. Mas se você não quiser alinhar com ele, ele deixa você. Muitas vezes você não alinha o seu plano com Deus porque você não se acha merecedor, ou porque você acha loucura, ou porque você julga que você não sabe. Eu tô aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para ser boca de Deus e poder te ajudar na sua caminhada da fé. Não adianta só eu ter inteligência emocional, não adianta só eu ter amor próprio, até porque se só eu tenho amor próprio, se eu só me limito a isso, eu estou limitado, porque é através da fé, é através da presença, da busca, da escolha, que eu vou na fonte do amor. E a solução é o amor. Vocês entendem? Então sejam todos bem-vindos. Mateus 4:4. Nath, amo sua vida. Quando é que a gente vai ver a Nath, hein? Vanessa. Mais fácil pra mim cobrar, né? Quando é que a gente vai ver a Nath? Ao invés de ir lá e ver, né? Joman, Grazi, Rodriguinho. Fica junto aí comigo, fio. Carol Testoni. Tem uma galera nova aqui, hein? Quem tá novo aí? Quem é novo aqui? Mateus 4:4. Quem é novo aqui nos devocionais? Chegou há pouco tempo. Dá um. Se você puder fechar os seus olhos, fecha. Senão você fica com o olho bem aberto. Porque você faz o que você quiser. Você é livre. A vida é feita de escolhas. Pai, em nome de Jesus, gratidão por estar aqui mais um dia. Eu, minha esposa e todos que estão aqui nesta sala, neste ambiente. É um ambiente virtual, não é um ambiente físico, mas nós acreditamos que você está acima de ambientes físicos, de ambientes virtuais. Tu és a palavra, Jesus. Então, guia a gente aqui nesse momento. Eu acredito que o Espírito Santo já preparou tudo, está falando em corações, está direcionando a semana para todos que entrarem aqui, todos. Deus não faz acepção de pessoas. Eu não sei como você chegou até aqui, mas acredite, aquele que é eterno, aquele que te ama sem nenhuma condição, é incondicional, nada do que você faça ou deixa de fazer vai mudar o amor que ele sente por você. Nada.
Nada de que você faça positivo, nada de que você deixe de fazer, nada de que nenhum erro seu, nenhum acerto seu vai mudar o que Deus diz ao seu respeito. Nada vai mudar do que Ele sente por você e por mim, pela Bruna. Então presta atenção, coloque intenção aqui, não fique fazendo um monte de coisa em paralelo, mas também se você quiser, é um problema seu mesmo. É sua escolha. Coloque intenção aqui nesse lugar. Cada palavra que sair da minha boca, Jesus, que seja sua. Me ensina, Jesus. Eu quero receber algo novo aqui hoje também. Me ensina a falar como você falaria aqui com o seu povo. Me ensina a olhar, me ensina a ter sensibilidade. Tira qualquer desejo da minha carne, necessidade de aprovação, ego, vaidade, orgulho. Quebra tudo agora. E Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo. Tenha medo não. Você que está aí, Ele é o Espírito de Deus dentro de nós, nós somos templo, e Ele vai fluir aqui. Ele vai fluir nesse lugar. Ele é o Espírito da verdade, é Ele que te ensina, é Ele que te convence, é Ele que vai te lembrar tudo que você aprender no dia de hoje. Não sou eu sou só um jumento. Não falo isso para você dar risada e nem para fazer brincadeira não. É bom que fica mais leve, né? Mas é verdade. Jesus mandou buscar um jumento preso. Eu era um jumento desgovernado, preso em vícios, preso em mentira, preso em ego, preso em um monte de coisa. Mas quando Jesus manda chamar, e Ele te mandou chamar aqui, Ele é específico, manda chamar o jumento Bruno, que está na casa tal, na rua tal. Na Bíblia diz, a rua que se chama Direita, acho que é Direita o nome da rua. Manda buscar, tem um jumento preso. E se alguém dizer, o que vocês estão fazendo tirando esse jumento daí? Fala que fui eu que mandei. Fala assim, o meu Senhor mandou, o meu Senhor Jesus, este homem que veio à terra, nasceu na barriga de uma mulher chamada Maria, corajosa, uma mulher de fé, uma mulher que rompeu limites da fé, cresceu normal, mas aos 30 anos ele quebrou tudo aqui na terra, com amor, com amor. Então Jesus fala nos nossos corações, manda chamar, manda buscar, e eu sei que você faz isso, e quando você busca, quando você manda chamar, Jesus vai montar em cima de você, como Ele montou na minha vida e na vida da minha esposa. E quando Ele monta, o jumento fica manso, e ninguém consegue montar num jumento. Por isso que é jumento, desgovernado. Ninguém monta em cavalo, mas jumento ninguém quer montar, porque é destrambelhado. Mas Jesus monta, e Jesus entrou em Jerusalém pela primeira vez através de um jumentinho, Ele montou no jumento. Presta bem atenção no que Deus vai falar com você aqui hoje. Mateus 4,4 é uma das palavras mais lindas assim da Bíblia, que foi dita antes de Cristo, e de Cristo reforçou ela quando Ele estava vivo em carne aqui no mundo. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vou ler de novo. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui a gente vai ficar. E tem uma outra versão na Bíblia, mais atualizada ainda do que essa que eu li, que fala assim, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Então de cara, gente, Deus fala. Deus tem boca. Deus abre a boca. E quando Ele abre, irmão, você é louco. Ele arregaça. De amor. O critério sempre é o amor. Então, primeira coisa que a gente precisa entender aqui, que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje de manhã, é de que eu não sei quem foi que escreveu isso, qual foi o profeta, já estava escrito antes de Cristo, acho que foi Isaías, mas independente de quem foi, Jesus ele reforçou essa palavra. Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E quando foi que Jesus leu isso daqui? Ele estava no deserto. Ah, ela respondeu igual o Jairzinho agora. Eu tava lendo aqui antes.
Jesus respondeu isso no momento de maior tentação do ministério dele aqui na terra. Que ele tava com fome, mano. Se me oferecesse um pãozinho com 40 dias depois sem comer. Amos, presta atenção, tem ministério. Ih, lá vem o padre, lá vem o crente, lá vem o... Para com isso, moço. Por favor, se alguém ainda aí que entrou nessa sala, eu oro em nome de Jesus para que ninguém ainda tenha alguma crença religiosa. Nós não temos religião. Religiões tem várias. A Bíblia tem mais de 5 mil religiões. Nós estamos aqui para estudar sobre o Cristo. Nós estamos aqui para modelar o Cristo. O Augusto Cury escreve modelando a mente de Cristo. Só que quando você faz essa parada, irmão, chega um momento que algo acontece no seu coração, que aí sim você vai acreditar de que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Ele não foi apenas só um homem. Mas o primeiro passo da fé que se aprende, a fé que vem pelo ouvir, como diz a própria palavra, e para eu ouvir eu preciso buscar, para eu ouvir eu preciso estudar, entender, para depois acreditar. O acreditar, ele vai vindo, sabe? É um processo mesmo, só que não é um processo terreno, é um processo alinhado com os céus, entende? Então, esse momento aqui é o momento de maior tentação de Jesus. No início do ministério dele, o Espírito de Deus habitava dentro de Jesus e foi ele que enviou Jesus para o deserto. E o mesmo Espírito, já vou adiantar, que habitava em Cristo, habita em você e em mim a partir de agora. Nós estamos aqui colados na videira. A partir do momento que você abre o seu coração para Jesus, o Espírito de Deus entra em você e ele é santo. E ele vai mudar o que precisa mudar aí no seu coração. Mas eu quero que você entenda, Jesus estava no momento de tentação, ele estava no embate ali com o safado da esquerda, direita, não importa. O lado ruim da espiritualidade, Satanás, tá? Ele existe, ele é o pai da mentira, ele é oculto, ele tem poder, mas nada é acima do próprio Cristo. Eu já vou chegar nisso daí, eu quero que você entenda uma coisa, ele existe, porém, Jesus... carne está sofrendo uma tentação muito grande. E aí ele responde: o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que acontece? A primeira coisa, Deus fala, entenda isso. Qual é a tentação de 2020 que a gente mais sofre aqui em 2020? Porque a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um livro que é espelho. Então quando eu estou lendo, eu tenho que entender o contexto. É isso que eu gostaria muito. E eu oro para que, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te guie dessa forma. Porque é assim que a Bíblia nos ensina. Então, é um espelho para a gente. Então, entenda o contexto. Jesus disse isso e na própria Bíblia é tão top, é tão explicativo. A gente só não acha que não somos merecedores de entender, de conseguir ler. E nosso trabalho aqui é também te incentivar a ler a Bíblia. E a pessoa que mais me incentivou a ler a Bíblia, teve um momento que eu falei: para de ser chato de mandar eu ler a Bíblia, velho. Era o Silas, 64 anos de idade, o meu pastor, porteiro do meu prédio, no turno da noite. E eu agradeço ele de todo o coração. A tentação de Jesus é o título. Então Jesus estava sendo tentado aqui quando você lê a história. E como é difícil, né, quando a gente é tentado. Agora, o que é tentação? O que vem na sua cabeça? Tentação em 2020? Eu acho que é tudo de bom que a vida oferece para nossa carne, né? Dinheiro, poder, status, comida, bebida, droga. É o que sempre me vem primeiro na cabeça também. O nosso ego, né? Muitas vezes falar mal das pessoas, inferiorizar as pessoas, julgar as pessoas. O que é tentação? O Bruna tá falando aqui, eu queria ouvir um pouco vocês, pelo menos 3 pessoas. Qual é a sua tentação? Vou mudar agora, melhorar um pouco a pergunta para ser assertiva. Qual é a tentação hoje, 2020, na sua vida? Talvez você foi tentado esse final de semana e está se sentindo culpada. Talvez você foi tentado, e tentação não é só tentação de coisas boas que por impulso eu vou, pego, exagero e depois me arrependo. Tentação também é, por exemplo, quando vem alguém discutir com você e você é tentado a rebater. Você é tentado a brigar. Você é tentado a falar que você tá certo. Você é tentado de ir lá e apontar o dedo pro outro. Ei, nós estamos aqui num processo de mudança. Eu quero ouvir vocês. Seja sincero com vocês. Não é resposta política. Tipo, corporativa. Por exemplo, eu sou tentado com comida, tá? Muito forte.
A Nath falou preguiça. Eu creio que a Nath foi verdadeira. Ela falou, eu sou tentada pela preguiça, então a minha tentação é a preguiça. Gula, comparação, preocupação, isso. Preguiça de ir até a missa e deixei ela me dominar. Ok. Amputaram não a perna, estou com dor. O que foi aqui que o Naka falou? Você tá aí? Não. O que foi aí, Naka? Não entendi. Karina, eu li sua mensagem antes de entrar aqui no devocional, depois eu vou responder, tá? Preguiça, qual é a sua tentação em 2020? Qual é a sua tentação em 2020? Aí você vai no dicionário e procura assim, ó. Eu sempre vou no dicionário, quando eu tô estudando aqui a Bíblia. O que significa tentação? Qual é a tentação de 2020? Às vezes a sua tentação é de uma necessidade sua de sempre dar uma respostinha para você estar certo. Às vezes a sua tentação é você se posicionar o tempo todo. Tem hora que você não vai precisar se posicionar não, filho. Tem hora que você pode ficar de boa. Qual é a sua tentação? Traga para sua consciência agora. Qual é a sua tentação? Não é resposta corporativa, é o de agora. Nós estamos no momento presente. Aonde você está sendo mais tentado na sua vida? Enquanto você pensa aí, você escreve. Preocupação, duvidar dos milagres de Deus, isso, duvidar, isso aí. Isso tudo é tentação. Nós somos tentados a isso. Estou com muitas dores, Bruno. Peço uma luz. Se vou para uma prótese externa. O Naka tá com muita dor. Vamos orar, Naka. Vamos junto aqui, Naka. Bora. Ó. Impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Então a tentação tem a ver com impulso. Tá no dicionário isso. Um impulso para praticar alguma coisa que é censurável, ou seja, aparentemente não tá certo aquilo, sabe? Aparentemente aquilo vai causar prejuízo. E aí o dicionário fala, e não recomendável, é um impulso que eu faço e não é recomendável que eu tenha esse impulso. A tentação, no significado da palavra, também diz sobre desejo violento, uma força ardente vem dentro de nós e você quer lá. Controle. O Marcos escreveu. Isso, bem forte. Ter o controle das coisas, controlar o marido, controlar a esposa, controlar os filhos. Se comparar com os outros. Gente, tudo isso são tentações de 2020. Jesus foi tentado. Como é que eu não vou ser tentado? Agora tem uma chave aí que você precisa se desafiar agora. Muitos vão escutar isso daí e não vão gostar. Muitos vão escutar isso daí e não vai escutar, porque é mais fácil não escutar o que eu vou dizer aqui. E quando eu digo pra vocês, eu tô dizendo pra mim. Aliás, eu tô vendo um espelho aqui, ó. Eu também. Quando eu falo pra mim também. Entenda isso. Nós estamos juntos, lado a lado aqui, com um só foco. Ele é o foco. Jesus Cristo. Você vai cantar? Tem uma música. Depois é bom ela. Necessidades fora da palavra e presença de Deus. Então todos esses impulsos e desejos que a gente tem, violento normalmente, desejos ardentes, que vai causar prejuízo para mim e para próximos. Quantas famílias não são destruídas por uma palavra, por um impulso de alguém, uma tentação? Quantas famílias não são destruídas? Brigas. Gente, eu queria realmente pedir que todos juntos em oração orassem pela vida do Naka. Assim que terminar o devocional, mas nós vamos orar no final junto. Mas que esteja no dia de hoje, ele está com muita dor, né? Quem não conhece a história do Daniel Nakamura, chama ele no direct. Mas você pode também jogar no Google, Daniel Nakamura. Tá? Vocês vão conhecer um pouquinho do Naka. Joga no Google, vai em vídeos e você vai ver algumas entrevistas de algumas televisões que fizeram com o Naka, a história do Naka. Daniel Nakamura. Vão atrás da história dele, que é uma história de muita inspiração. E ele está num processo de muita transformação. E eu creio que Deus vai usar muito o Daniel Nakamura para essa geração de 2020. Eu oro em nome de Jesus para que isso aconteça rápido, Jesus. Jesus, eu estou clamando aos céus agora, junto com o seu povo. Acelera essa recuperação do Naka, mas seja feita como a tua vontade. Se a tua vontade ainda que não seja ainda essa semana, sustenta ele na dor. Assim como você foi sustentado, Jesus, pelo próprio Espírito de Deus, pelo Pai. Ó. Então, gente,
Só que qual que é o problema da tentação de 2020? Aí você conhece a videira principalmente, e aí você tá aqui, você fala assim, você fala pra mim, fala pra um monte de gente, né? Às vezes você fala só pra você mesmo, né? Sobre as suas tentações, e aí você coloca a culpa, porque o ser humano adora colocar uma culpa, e aí você não tá colocando a culpa em ninguém, mas você tá colocando a culpa, sabe em quê? Na carne fraca. Mas a carne é fraca, né, Bruna? Pô, Bruno, eu fiz isso. Cara, mas a carne é fraca. E eu vou dizer agora, para de colocar a culpa na carne que é fraca. Ou no espinho. Ah, esse é meu espinho. A carne é isso. O espinho e a carne fraca é a mesma coisa. Não, mas esse é meu espinho. Esse é meu espinho. Ó, a nossa própria carne tem uma tendência, e o lado ruim da espiritualidade, Satanás safado, ele adora fazer isso de forma oculta, você não tá nem percebendo. Você vai se justificando, o ser humano adora se justificar e falar assim, então, mas é porque eu tenho essa fragilidade. A nossa carne é fraca, né, Bruno? Gente, eu não posso chegar pra você aqui, falo isso com muita humildade, eu não posso falar que pois é, a carne é fraca. Eu poderia entrar nessa posição, eu já entrei nessa posição há muito tempo. Mas Deus falou, Bruno, você vai entrar na mesma energia, você tem que tirar a pessoa da energia, eu vou te usar. Então presta atenção, todas as vezes que você se justificar por você ser tentado e você permitir a tentação e colocar a culpa na sua carne, no seu espinho, você está duvidando da palavra de Deus. E é uma forma para você sair, eu creio que é a única forma para você sair disso, é você ir pro espelho e se confrontar. Ei, acabou a fé? Eu tô falando que a minha carne fraca é maior do que aquele que é eterno. Eu tô falando que a minha fé, eu tô falando que a minha carne fraca, que o meu espinho é maior. Todas as vezes que você se justificar de você fazer uma besteira, e tá aqui na sua frente um homem que fez muita besteira, que se deixar eu faço de novo o regaço de besteira. Se eu não me cuidar, se eu não buscar na fonte todo dia, irmão, eu fico desgovernado de novo. O problema é que muitas pessoas buscam uma vez só, aí fica tentado, fica caindo nas tentações, e eu não sei qual é a sua tentação, mas você cai na tentação porque você não está buscando na fonte todo dia. Gente, qual parte que vocês não entenderam? Tem uma galera aqui que é todo dia aqui nos devocionais. Não precisa ser no devocionais, mas aqui é um caminho, é um meio. Mas Deus está usando vários outros meios. Só que tem que ser todo dia. Por isso que essa palavra profetizada, e Jesus reforça a palavra, quando fala de pão, nem só de pão, Jesus está falando de necessidade. Ei, vocês não têm a necessidade apenas de pão. Vocês têm a necessidade de ouvir aquilo que Deus diz ao seu respeito. Vocês têm a necessidade de viver conforme aquilo que Deus diz e não mais como você diz. Você acha que se Jesus estivesse aqui na nossa frente, ele ia falar, então, você vive com essa carne aí mesmo, tá? Fraca, pode viver, você vai conviver com esse espinho aí até o fim. Aí você fala assim, não, moço, mas é isso aí, a gente vai conviver com esse sofrimento até o fim da vida. Meu Deus, não escolha isso para sua vida. Você está duvidando daquele que venceu na cruz, daquele que deu o check na cruz. Ei, presta atenção. Você acha que se Jesus estivesse aqui na minha frente, ele ia falar, Bruno, você vai conviver com esse espinho até o fim aí da sua vida. Aí depois do fim a gente vai se encontrar lá na Nova Jerusalém, amém? E aí você vai ficar de boa. Não. O pai não quer ver o filho sofrendo. Agora, existe um momento da nossa vida que a gente passa por um sofrimento como o Naka está passando, mas Naka, presta bem atenção, nenhum sofrimento será dado por ninguém quando ele não tem capacidade para superar. Naka, você tem muita capacidade aí dentro de você, e a capacidade é o Cristo dentro de você. Foca nele, apenas nele. Ele sim te sustenta aí. E ele transforma a dor em luz. Ele é a luz. Quando ontem surgiu a dúvida de uma mulher aqui que acompanha os devocionais, de uma amiga nossa, talvez seja a dúvida de vocês, ontem eu disse que a luz não é minha, a luz não é sua, a luz é Ele, a luz do mundo é o Cristo. Aí a pessoa teve a dúvida, então eu não posso levar a minha luz para as pessoas? Não é a sua luz, é claro que você vai levar a luz para as pessoas. Nós temos aonde a gente pisa, a gente leva a luz que existe dentro de nós. Se a gente está buscando na fonte, ele vai acender a luz dentro de nós. Só que a luz é o Cristo dentro de nós.
Que habita em nós, né? Deus que habita em nós. Isso. Jesus habita em você e em mim. Quando Deus fez o plano, Deus falou, façamos o ser humano à nossa imagem e à nossa semelhança. Isso foi antes do pecado, isso foi antes do bug no sistema. Agora em 2020 seja a imagem de Jesus. Paulo escreve isso, lá em Romanos. Ser imagem de Jesus. O pessoal lá de Bragança tem um movimento que chama Jesus Copy, seja uma cópia de Jesus. Esse é o movimento deles. E é o nosso aqui também. Nós queremos ser como Jesus a cada dia. E ser como Jesus a cada dia não é ficar sendo tentado e deixando a tentação me dominar. Ser como Cristo não é eu me justificar de que a minha carne é fraca. Então, gente, assuma a responsabilidade, irmão. Porque você está escutando isso aqui não é por acaso. Tem gente que não vai aguentar escutar isso daqui por escolha. Mas deixa eu te dizer, assuma a responsabilidade agora e esteja feliz porque Cristo venceu qualquer tentação. Quando é que essa geração vai entender? E eu demorei muito tempo para entender. Eu confesso para vocês, eu demorei um tempo. E eu respeito o tempo de todo ser humano, mas eu não tenho como dizer ao contrário disso. Eu não posso ir contrário disso, eu tenho que orar para aquele que resolve acelerar isso no seu coração. Agora precisa ter intenção sua. Eu não quero mais me justificar de que a minha carne é fraca. Eu não quero mais me justificar que eu tenho deficiência 1, 2, 3. Eu não quero me justificar mais de que eu tenho defeitos. Não! Já não é mais você que vive. Ei, se você quer colar na videira, você tem que entender de que para colar na videira você precisa morrer. Jesus falou isso, é necessário nascer de novo, pelo Espírito. E você tem que pedir isso, eu quero nascer de novo. E se você nasce de novo, aquele que vai habitar em você é Jesus. Paulo falou, se nós somos semelhantes a Cristo, Cristo nos convidou para ser semelhante a Ele, nós também seremos semelhantes em ressurreição. Ou seja, eu preciso queimar a ponte. Eu preciso passar pela morte e viver. Ser imagem de Jesus. Não deixar a tentação dominar, não conseguimos eliminar a tentação, mas podemos administrar ela. Nós acreditamos de que a tentação já caiu, você tem que acreditar nisso. Jesus ele fala, no mundo vocês serão tentados. Só que é o seguinte, tenha coragem e bom ânimo e olha para mim, porque eu venci o mundo. O problema é que na hora que eu sou tentado, eu continuo olhando para a tentação e vou quebrar o pau. E mergulho na tentação, eu não olho para Cristo. Aí a gente dá força, né? A gente alimenta. Aí você vai justificar, não, Bruno, a minha personalidade é de jumento. Tá aqui na sua frente o cara que sempre fez isso. Só que eu tô transformado, irmão, eu falo isso com muita tranquilidade. Isso aqui não é orgulho, soberba. Eu falo isso aqui em autoridade do Cristo. Ele habita em mim. Eu era um cara briguento. Se eu escutasse alguma coisa torta aí na rua, eu já ia discutir. E se deixar, eu vou quebrar o pau. Bater e apanhar. Era eu, aqui ó, que você escuta todo dia. Só que isso daí, eu justificava que era a minha personalidade, que eu era nervoso, que eu tinha o sangue quente. Quando a videira chega, irmão, quando você decide colar na videira, é Ele que vive em mim. Ah, Bruno, mas fulano falou uma coisa que não é verdade ao meu respeito. E o que tem? Quem diz quem você é Ele. Jesus está dizendo aqui, ó, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Quem colocou vida em nós através de um sopro? Quem criou o ser humano através de uma palavra? Então eu me baseio a partir de agora, baseado nisso e não do que os outros dizem. Às vezes a sua tentação é você ficar magoado, é você ficar preocupado com o que os outros estão dizendo. Ontem eu estou lendo o livro do Augusto Cury e logo de cara ele fala isso. Acho que a maior angústia do ser humano é sobre o que os outros estão pensando a meu respeito. Ele não disse essa frase desse jeito, mas é isso que ele quis dizer. Total. A maior angústia nossa, talvez seja uma das maiores tentações. Isso é tentação. É você ficar preocupado com o que os outros estão te dizendo. É porque por trás disso existe o nosso medo da rejeição, né? Porque o ser humano quer ser aceito. Então agora vem. Qual que é a base do evangelho? Falamos muito do problema, agora vamos para a solução. E a solução é simples, você precisa só acreditar e viver ela. Se tudo que sai da boca de... olha só,
ser humano não viverá só de pão. O ser humano vive do que então? De toda, se você destrincha esse versículo, então você pode colocar assim, o ser humano vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Por isso que a gente precisa conhecer o que sai da boca de Deus. Está aqui escrito, há mais de 2000 anos. Tudo que está escrito aqui é o que Deus quer que a gente pratique, viva. Isso é o que sai da boca de Deus. Eu creio nisso. Para mim isso daqui é inerrante. Adoro essa palavra. Aprendi com uma professora, Andréa Vargas. Inerrante. Isso é o que eu creio. Eu não sei o que você crê. Isso daqui mudou minha vida, mas não é o livro. É que dentro desse livro, aqui está escrita a palavra, aqui é um manual. Só que a revelação de mudança de vida, a revelação que me fez nascer de novo, a revelação, as instruções, a sabedoria, entendimento vem desse homem, dessa senha chamada Jesus. A Bíblia é cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse. O foco, o entendimento é Jesus. Se você lê e não pensa em Jesus, às vezes você está só falando Deus, 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 meu Deus, Deus, Deus. Ei, cadê Jesus? Cadê a videira? A videira fala, ei, base da mensagem que eu vim deixar para vocês aqui hoje, nessa segunda-feira, é o que Jesus faria. Se você é aquilo que sai da boca de Deus, significa que ele está falando de essência. Mateus 4,4. A minha essência, a minha identidade, o meu propósito é o que sai da boca de Deus, não mais da minha. Eu sou filho de Deus. É a base do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, a boa nova, é uma mensagem que foi encarnada por Jesus. Sou filho de Deus. Eu sou imagem de Cristo. Eu sou imagem de Cristo. Bruno, mas como assim ser imagem de Cristo? Aqui, ó. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho, o primogênito. E nós somos muitos irmãos aqui nessa sala. Famílias estão sendo levantadas através da sua vida. E o convite é ser imagem de Cristo. Então eu reconheço, eu creio de que eu sou filho de Deus. Eu creio que eu sou imagem de Cristo. E de que eu aprendo e vivo com Cristo todos os dias. Por isso que eu colo na videira. Eu sou um ramo e tudo vem da videira. Ele é a videira. E se apropriar disso, né? Cristo é a palavra. Então você crê nisso ou não crê nisso? Se apropriar, a Bruna está falando aqui, se apropriar disso é você acreditar nisso. Então, assuma agora a sua responsabilidade, não é de ninguém, é sua. Para de se esconder por trás de que a carne é fraca. Você pode cair. João fala assim, meus filhinhos. João é tão amoroso. Um dos discípulos de Jesus, da equipe de Jesus, ele escreve assim, meus filhinhos. Eu acho que ele falou meus filhinhos para ele não falar, pelo amor de Deus. Meus filhinhos, se vocês falharem, se vocês errarem, se vocês caírem em tentação, saibam aí, galera de 2020, vocês têm um advogado. Um advogado vai pro tribunal e defende uma causa. Este advogado, você tá ali se sentindo que você é o pior culpado do mundo de ter caído em tentação. Você tá se sentindo assim, não tá? Aí o advogado fala assim, vem cá pro tribunal. Antes de você entrar, ele vai falar, então, eu já venci, tá perdoado, continua andando, tá ali, tá cume, levanta e anda. Mas ele diz, filhinhos, Bruno e Bruna e vocês que estão do outro lado aí. Se vocês caírem, não é assim, vocês vão cair o tempo todo. Não, ele fala se. Se, ele coloca o se. Isso é muito importante. Não se esconda mais atrás da sua carne fraca. E tá aqui um cara que se escondeu o tempo todo. Eu sou um viciado em pornografia, em prostituição. Isso é uma necessidade minha, que vem do meu pai, que vem do pai do meu pai. E de que, cara, é uma maldição hereditária. Para com isso!
O dia que eu decidi quebrar o pau foi onde começou a mudar as coisas. Porque eu assumi a minha responsabilidade e eu decidi crer de que Jesus fez o trampo na cruz. E não foi fácil esse trampo de Jesus. Pensa, a Bruna gosta muito de pensar no sofrimento de Jesus, no trampo que Jesus fez. E cara, quando a gente pensa, a gente olha para o nosso e fala assim, meu Deus, o que eu tô reclamando? E outra, aquilo que eu tô passando de ruim, ele venceu por esse trampo que ele passou. Então é muito louco isso. Assuma a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é colar na videira e acreditar de que ele venceu a sua tentação. Você só precisa, no momento da tentação, segurar 3 segundos, 5 segundos. Você pode inclusive fechar seus olhos. Se você testar isso, você vai ver que funciona. Eu já fiz, a Bruna também. Jesus. Você não consegue nem falar nada de tão nervoso que você tá. Jesus. 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 Vai passar. Ele venceu. O que ele quer que a gente viva é ele aqui na terra. Então o caráter não é meu, o caráter é dele. E quando Cristo está dentro de mim, ele vence a minha personalidade, o que tem de ruim na minha personalidade. Não é mais sobre eu, é sobre ele. Ele é a luz do mundo, a luz habita em mim. E aí qual que é o ponto? Se você acredita, tem muitos aqui que já conhecem Cristo, que acreditam em Deus. Eu passei por isso, então eu falo com muita propriedade. Eu acredito em Deus, eu tenho fé, mas eu ainda não entendi a cruz, a ressurreição. Então você não entendeu nada. Não adianta só eu ter fé em Deus, se eu não entendi o significado e o poder que há na cruz, na ressurreição 3 dias depois. Sabe por que Jesus ressuscitou no 3º dia? Alguns aqui já sabem, eu vou repetir, alguns ainda não sabem daí. Eu vou te falar. Além de fazer o trampo aos olhos das pessoas, ele fez um trampo em 3 dias que ninguém viu. Mas foi uma batalha espiritual. Aonde ele pegou a chave da casa do safado sem vergonha do capeta, de Satanás. Não dê risada achando que ele não existe. Ele existe. A própria Bíblia diz lá em Pedro, na carta de Pedro, de que ele fica rondando ao nosso redor como um leão que fica rungindo. Só esperando uma porta que você abre, de que eu abro. A quem abre a porta é eu. E aí ele entra e começa a me arregaçar. Aí eu sou tentado. Só que se eu decido todo dia, por isso que eu tenho que vir aqui e me alimentar todo dia também. Eu faço o meu devocional, estar aqui com vocês me ajuda a me blindar. Me ajuda a alimentar minha alma e aquietar a minha alma. Eu não sei o que seria dessa pandemia se eu não tivesse nos devocionais aqui com vocês. A ressurreição, nesses 3 dias, Jesus pegou a chave da casa desse sem vergonha. Ele não tem poder mais sobre a sua vida e a minha vida. A sua carne fraca, as suas tentações, as minhas tentações. Sabe, gente, quando eu viajava com a Bruna, inclusive para esse lugar, tinha horas que eu saía fora, eu sumia. Sabe o que eu ia fazer? Eu ia consumir pornografia. Eu não posso falar isso, né? Melhor não. Eu ia consumir pornografia. Falando de uma forma política correta. Minha vontade é de falar a verdade aqui, regaçar. Mas eu não vou fazer isso agora. Mas vocês entenderam. Pensa. Perdido, jumento perdido. Minha família aqui, a Bruna aqui. Às vezes eu tinha até amigos aqui comigo, aqui ó, nessa piscina aqui ó. Ó, aqui. Sentado aqui. Ai, Bruno, mas você tá falando isso, vai magoar a Bruna. Quem vai magoar ela? Ela sabe quem ela é. Cristo já entrou, já resolveu. E ele tá usando a nossa história para curar a sua história, irmão. Quem vai resolver? Passar daqui daqui. Eu fazia isso. Por quê? Eu buscava alimentar minha alma lá, não aqui. Não na videira. Vocês estão entendendo isso, gente? Aliás, na pandemia, só aproveitando parênteses, aumentou muito o consumo de pornografia. O homem, a sociedade aprendeu de que é normal usar pornografia, e não é normal, é anormal. E estudos mostram, estatísticas mostram quanto que isso vem destruindo homens, mulheres também e famílias. Não é normal. Então eu vou dizer de novo, assuma a sua responsabilidade. E todas as vezes, a partir de agora, a responsabilidade é sua agora. Você tá com uma bucha na mão aí, viu? E eu também, viu? Você acha que quando eu desligo aqui eu não sou tentado? Às vezes eu tô sendo mais tentado que você ainda na hora que eu desligo aqui. Você não tá entendendo.
O da esquerda fica aqui, ó, rondando. Só que ele não consegue mais chegar perto quando a luz está acesa. Agora, o que precisa para a luz estar acesa dentro de mim? Cristo é aceso o tempo todo, mas para eu viver com ele dentro de mim, eu preciso colocar lenha como um fogo. Quando você faz uma fogueira, a fogueira, quem faz o fogo é ele. O fogo é ele, mas quem coloca a lenha sou eu. Então todo dia eu tenho que colocar lenha, 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 lenha. Eu coloco lenha todo dia para que a fogueira não se apague, para que o fogo não se apague. Alguém, pelo amor de Deus, manda um check de aí e uns fogo aí, manda uns fogo aí. Manda uns fogo. O fogo está aceso aqui, o fogo é o Espírito de Deus em nós, através de nós. A videira está aqui. Creia nisso, pelo amor de Deus. Bora, Carlão. Bora, Carlão. Então, para a gente poder fechar, anota aí, eu coloco lenha. A responsabilidade é eu colocar lenha. E colocar lenha não é aceitar de que o fogo vai apagar. Quando eu falo que a carne é fraca, quando eu entro na energia da carne fraca, quando eu sou tentado e eu entro e eu fico me justificando, eu fico triste, eu estou deixando de colocar lenha. Então, a partir de agora, levanta aí sua cabeça, levanta seus olhos, levanta seu corpo e coloca lenha. Lenha na sua vida, lenha na sua família. Quem produz o fogo é ele, mas quem coloca a lenha sou eu. O fogo é ele. Ele é a luz do mundo. Então, eu não sei o que você acha disso, porque nós vamos orar agora, inclusive, pelo NACA. Quando Jesus fala isso, ele está falando aqui a sua essência, Bruno, a sua essência de todo mundo aí de 2020 é eu aí. Eu sou a sua essência. Eu não posso deixar de dizer isso. O que é essência? O que é essência? Característica básica de um ser. No caso aqui nós estamos falando de um ser humano. Seres humanos juntos. O projeto de Deus é ser imagem e semelhança, mas como existe essa carne que a gente se justifica que é fraca, Deus resolveu descer na terra, fazer comunicação entre nós. O verbo encarnou. A mensagem, a boa notícia veio encarnada. Jesus ou Cristo. Nazareno, carpinteiro até os 30 anos. Na hora de nascer, não tinha onde colocar ele. Não tem hospital, era hospedaria. Mas é como se fosse assim, não tem hospital, Maria. E agora, Maria, não tem hospital. Jesus é o Messias, é o Salvador dentro de você. Aonde que vai nascer? Eu acho que Maria deve ter olhado e falado assim, eita, meu Deus do céu. Deus já não falou que é o Messias, então ele vai nascer do jeito que tem que ser. Eu só não vou paralisar, eu só não vou entrar na energia fraca, eu só não vou me justificar de que, meu Deus, não tem hospedaria. Fica reclamando, fica estressado, fica não sei o quê. Não, vai nascer na manjedoura. Porque eu creio de que ele é o Messias. Então, gente, não tem outro segredo, não tem outro caminho que não seja você acreditar e viver essa palavra. A dificuldade que vamos viver semana, dia por dia, semana por semana. O que você viver hoje, amanhã e esta semana, na hora, dá um passo para trás ou para o lado e lembra, Jesus é suficiente. Eu tenho tudo o que eu preciso. Às vezes você não assume também uma coisa que a gente não falou aqui, que eu esqueci. Olha só, às vezes eu recebo assim, Bruno, mas eu não sou capaz. Bruno, eu tô com um projeto aí, mas eu não sou capaz, eu não me sinto capaz. É quem diz que você é capaz? A capacidade não é sua e nem minha. A capacidade vem dele. Então, às vezes, viu, Bruna? Eu fico assim... Quantas vezes eu não falei, mas eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. E quando Deus me ensinou, e me ensinou de uma forma que eu não esperava, ele falou assim, então, filho, você não é capaz mesmo. Eu não sou capaz? Não. Mas você não vai me capacitar? Não. Eu já sou capaz, sou eu que habito em você. Eu só preciso do seu coração. Se você pegar todos os homens da fé, só foram pessoas, os homens daqui da Bíblia, as mulheres, pessoas despreparadas, pessoas sem capacidade nenhuma. Moisés era gago. Você vai lá em Israel, todo mundo conhece Moisés, a história de Moisés, um grande líder, mas ele era gago. Ele não era capaz. Só que Moisés entendeu que o segredo estava na presença. A única coisa que Moisés pedia e buscava, e ele buscava, era a presença. Então está nas suas mãos. Querer se justificar por trás de uma carne que é fraca, sendo que Jesus na cruz falou, os seus pecados estão perdoados, eu venci o pecado não tem mais poder sobre você.
Nenhuma tentação tem poder sobre você, Bruno. Nenhuma tentação tem poder sobre você, Bruna. Nenhuma tentação tem poder sobre a Jussara, sobre a Paloma, sobre a Andressa. E se ainda algum aí não acredita nisso, eu estou orando naquele que resolve e ele vai colocar esse entendimento no seu coração. E eu oro e espero e acredito de que isso vai virar, essa chave vai virar no seu coração. E eu estou do seu lado aqui para o que você precisar. Pode mandar direct, pode mandar mensagem aqui. Nós estamos juntos aqui, eu nunca vou julgar vocês. Só que eu tenho que dizer para vocês, e às vezes não é fácil para mim dizer isso. Porque também você acha que não passa na minha cabeça, mas quem sou eu? Aí Deus fala, quem sou eu para dizer para as pessoas assumir a responsabilidade e não aceitar a carne? Quando vem esse pensamento na minha cabeça, sabe o que Deus fala no meu coração aqui? Mas quem é você para dizer que não é? Sou eu que digo, não é você que está dizendo, Bruno. Então só apenas abre sua boca. O que eu vivi 5 dias antes da pandemia foi sobrenatural. E Deus falou, tão somente abre a sua boca, Bruno. Sou eu que sou a palavra, eu que vou dizer. Vocês entendem isso? E hoje eu entendo perfeitamente o que Paulo quis dizer, que não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu não me julgo mais, eu não me importo o que os outros estão dizendo, eu não procuro a aprovação das pessoas, tudo isso é Paulo dizendo. E nem eu mesmo me preocupo com o que eu penso sobre mim. Olha isso, cara. Nem eu mesmo me preocupo, nem eu mesmo busco a minha aprovação, porque quem me aprova é Ele, e Ele já aprovou. Todas as vezes que você cair em tentação, você tem que olhar no espelho para sua cara. E o seu orgulho não vai querer que você faça isso, mas você tem que fazer. Você tem que fazer, olhar no espelho e falar assim, eu não acredito mais que Jesus venceu na cruz o pecado. E dói isso. Foi isso que mudou a minha vida com a pornografia. Quando eu escutei de uma professora, Andrea Vargas, Bruno, você está buscando um Deus, toda vez que você precisa, prazer, você precisa de paz, você está buscando num Deus com D minúsculo e não no Deus vivo, que é o seu Pai. Aquilo esbagaçou meu coração, me confrontou. E isso daqui é um confronto para a nossa vida. A palavra dele nos confronta, mas fica de boa. O critério sempre é o amor. E aqui eu fecho. Às vezes a sua tentação é julgar alguém, julgar os outros, se vitimizar. E aí Jesus fala assim, ó, por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Por que você fica olhando o cisco que está nos olhos do seu irmão, de uma pessoa próxima, de um político? Por que você fica olhando para o cisco que há nos olhos de pessoas, sendo que existe uma trave desse tamanho no seu olho? Eu tô falando isso pra mim. Quem quiser pegar, que pega. Quem não quiser, tudo bem também. Então eu não tenho o direito de julgar ninguém. Você tem que lembrar da palavra. Se eu decidir viver baseado na palavra, a palavra diz isso. Eu não vou julgar ninguém. Porque se eu tô julgando alguém por um cisco, significa que tem algo muito maior dentro de mim. Tá revelando um coração ferido. Tá revelando um coração triste. Um coração que não sabe quem é. Eita, Jesus. E Jesus ainda fala assim, ó, ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho. Você fica querendo tirar o cisco do olho dos outros. É como a gente aqui, quem trabalha com pessoas, tome cuidado, viu? Se eu ficar só querendo cuidar da vida dos outros, ajudar os outros e esquecer a minha, já era. Quando você tem uma trave no seu próprio olho, você fala assim, deixe que eu tire o cisco do seu olho, mas você tem uma trave no seu próprio olho. E aí Jesus chama a galera de hipócrita. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Vocês entendem? Olha o Fábio. Que Fábio? O Fábio, marido da Karina. Oi, Fábio. E aí, Fabião? Lembra do Fábio Lima, amigo do Rô? Não é tanto Fábio. Quem é Fábio? O Fábio, marido da Karina, loira. Ah, sei sim, pô. A gente já jantou junto algumas vezes. Que legal. Fala, Fabião. Beleza, irmão? É isso, irmão. Pois é, Deus mudou da água pro vinho daí, viu? O jumento aqui hoje tá manso, mas se eu descuidar eu fico desgovernado. E eu tô aqui junto com vocês para decidir ser manso junto comigo todos os dias, porque ele é manso e ele habita em nós. Amém. Chega de desgoverno. Deixa ele governar a nossa vida.
Jesus Nazareno. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pela vida do Fábio aqui, da Karina, de todos que estão aqui. Obrigado por essa semana que está se iniciando agora. Eu coloco essa semana nas suas mãos. Só que não é colocar nas suas mãos e eu ser frio aqui ou imparcial do lado de cá. Eu coloco a sua semana, a nossa semana, de todos que estão aqui, nas suas mãos. Mas nós vamos buscar todos os dias dessa semana lenha para colocar no nosso fogo, para colocar na nossa fogueira e não deixar o fogo apagar. O meu papel é esse. E o critério é o amor. O critério é o amor. E eu oro em especial pela vida do Naka, pela saúde do Naka, do Daniel Nakamura. Espírito Santo, entra agora com providência no corpo do Naka. Aquieta a alma dele. Faz passar esse sofrimento. Em nome de Jesus. Jesus, eu não tenho fé para acreditar que você agora pode entrar no quarto do Naka, onde ele está deitado daí. Ei, Daniel Nakamura, levanta sua cabeça. Eu sei que você está deitado daí. Mas eu tenho fé agora para que aquele que há mais de 2000 anos curou, ele está te curando aqui agora. Ele está aliviando a sua dor aqui agora. E não sou eu, Bruno, que estou dizendo. Quem está dizendo isso é o Espírito de Deus. Jesus faz. Jesus faz. E eu não quero que você faça para depois alguém dizer, poxa, obrigado pela oração. Eu não quero nem saber disso. Jesus faz. Coloca a sua marca nas pessoas que chegaram até aqui, Jesus. Cura. Liberta. Responde. Espírito Santo, é você que convence. Eu não estou aqui, mas por favor, convence pessoas para que elas não se escondam mais por trás de espinho de carne. Quando Paulo entendeu isso, Paulo tinha um espinho. Provavelmente ele tinha uma culpa muito grande de mandar prender mulher, mandar prender homem que falava de Cristo, mandava matar. Mas quando ele entendeu que não é ele mais que vive, quando ele entendeu de que ele foi ressurreto também, assim como Cristo foi, aquele espinho que ele tinha passou. Ele não se escondeu mais por trás desse espinho, porque ele entendeu a graça de Deus. A graça. E a graça é perfeita. Ei, eu venci qualquer tentação do mundo. Eu venci qualquer dor no mundo. Eu só preciso que você venha até mim e busque em mim a resposta diária. A sabedoria. As conexões. Busca em mim, eu sou a fonte criadora. Eu te amo demais. Jesus, cura. Resolve essa dor do Nakamura, Jesus. Por que tanto tempo? Mas faz do seu jeito, Jesus. E eu creio que o Senhor pode aliviar ele agora dessa dor. E eu creio também que o Senhor pode curar. Eu creio que médicos possam olhar e falar assim, meu Deus, o que é isso? O que aconteceu? E aí ninguém vai explicar. Mas todo mundo pode acreditar e viver mais uma cura. Faz, Jesus, faz no nosso meio aqui, Jesus. Edifica a nossa fé. Nos ensina a andar como você anda. Nos ensina a olhar como você olha, Jesus. Eu escolho. Fala aí você aí do outro lado. Tenha vergonha de quem está do seu lado, não. Fala e escreva, se possível. Eu não me escondo mais por trás de nenhum espinho fraco. De nenhuma carne fraca minha. De nenhuma tentação. Eu não me escondo mais por trás disso. O meu único foco é amar a Deus, Pai, sobre todas as coisas, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. E amar o próximo como a mim mesmo. Mesmo que o próximo possa vir com pedras e atirar em mim. Eu estou de boa. Porque antes que ele atire, aquele que venceu vai me proteger. Chega de querer pegar pedra e atirar no próximo. Chega. E eu fico incomodado de ficar falando isso, que eu já falo isso há muito tempo aqui, muitos dias. Não é fácil para mim dizer isso aqui. Porque se eu deixar, eu também vou jogar pedra. Só que chega disso. Menos pergunta de pode ou não pode. Menos pergunta de moralismo.
E mais perguntas sobre intimidade, relacionamento, amor, paz. Como buscar a paz que excede entendimento, Bruno? Como me relacionar com o Pai Nosso, Bruno? Como orar? Como conversar com Ele? Como, Bruno? Essas são as perguntas. Esse tem que ser o seu querer. E não ficar olhando para a vida dos outros, até porque se você faz isso, existe uma trave no seu olho. E tá de boa também, sai agora essa trave em nome de Jesus. Boa semana, gente. Deus abençoe vocês, tá? Amém. Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Ontem derrubou a live, a gente ficou orando até limite da bateria. Sei lá o que o Espírito Santo fez ontem e ficou. Ontem não subiu. Deixa eu te dizer uma coisa. Pra terminar agora. Ei, Naka, você ainda vai dar muito testemunho. Foca apenas em um. Não deixa que nenhuma interferência. Às vezes alguém pode chegar e falar assim, Naka, eu tenho uma oportunidade aqui pra te curar. Ei, acredita que apenas um cura, Naka. Tá? Apenas um. Faz isso. Testa isso. Deixa eu dizer aqui, ó. Eu e a Bruna aqui, nesse lugar, era improvável a gente voltar aqui de novo, depois do rojão que eu coloquei nos braços dela, de traição, de mentira. Desculpa falar isso de novo, tá? Mas você não liga pra isso aí. Nós estamos aqui. Estar aqui novamente, nesse momento de descanso, é mais uma vez assim... O Deus vivo fez algo impossível mais uma vez e eu tenho que lembrar disso todo dia. Verdade. Então se Ele fez aqui, Ele vai fazer aí. Porque nós só estamos aqui nesta live, abrindo esse devocional para que seja feito aí. E para alimentar nossa alma também. Mas para que seja feito aí. Para que seja feito aí. Então, por favor, acredite. Quando Jesus fala pro... É sem reservas, amor, desculpa. É sem reservas. E aqui eu fecho. Quando Jesus, eu falei ontem rápido, não sei se todo mundo pegou, mas quando chega um chefe de um... Quando chega um... Quando chega o filho de um oficial, quando um oficial do rei chega para Jesus e fala, meu filho está doente, por favor, Jesus, cure meu filho que está doente. Jesus só fala assim, ó, vá, o seu filho vai viver. Jesus não vai junto, Jesus só libera a palavra e ele fala no futuro, o seu filho vai viver. Imagina a cabeça desse homem, ele teve que acreditar. Ele achava que Jesus vinha junto com ele para colocar a mão. Então eu não preciso colocar a mão em você aí, Naka, até poderia fazer isso. Nós poderíamos, eu e Bruna, estar aí na sua casa, colocando a mão em você e liberando cura, crendo de que aquele que cura habita em mim, não é eu liberando, é Ele e é através de mim. Nós carregamos essa glória, nós carregamos essa luz. E vocês também carregam aí. Vocês estão se alimentando daí. Eu poderia colocar a mão aí e declarar em nome de Jesus cura na sua vida. Só que eu não preciso ir até aí. Através daqui, em Maresias, através de ler essa palavra, a cura está chegando na sua casa aí agora. E se eu falo pro Naka, é para todos que estão aí. Eu não sei qual é a cura que vocês precisam, eu sei qual é a do que o Naka precisa. Mas aquele que é eterno conhece a cura que precisa ser feita em todos vocês. Só que para que aconteça, esse cara teve que acreditar, ouvindo apenas de Jesus. Jesus falou, vá e o seu filho vai viver. E ele foi. E ele foi. E a Bíblia disse, o homem acreditou na palavra, então você precisa acreditar no que eu estou dizendo aqui. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Partiu! Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele anunciando de que seu filho estava vivo. Amém. Então ele não precisou nem chegar também perto do filho fisicamente. No caminho, por isso que a Bruna fala, coloca o pão que Deus vai coloca o pé que Deus vai colocar o chão. Quando o homem já estava a caminho, já veio a notícia de que o filho estava vivo. Então Jesus, entra com providência agora na vida do Nakamura e de todos que estão aqui. Amém.
Em nome de Jesus, cura. Eu creio na sua palavra. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Um beijo, gente. Fiquem Até com amanhã. Deus, tá? Tamo junto. Beijo. Beijo. Tchau, 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 tchau.